presidente Lula pontuou em cada momento a questão das desigualdades, as mais diversas desigualdades. Chanceler Celso Amorim, eu sei, não me tenha por ingênuo, mas por que é tão difícil convencer o mundo da necessidade de acabar com as desigualdades, todas elas? Porque as pessoas... Você sabe que isso é complexo, não? Tanto é convencer o mundo e convencer os países internamente, as populações, porque as pessoas têm a ilusão de que é possível manter sistemas de exploração disfarçados ou óbvios ou evidentes, sempre tentam, digamos, acobertar, mas manter. Quer dizer, o colonialismo desapareceu, mas o neocolonialismo continuou presente. Veja-se na África, ainda até hoje, as rebeliões que são internas, são golpes de Estado, se você olhar estritamente, mas elas têm também uma dimensão de revolta contra aquilo que foi gerado pelo colonialismo. E também na parte econômica, o que eu tive de experiência na Organização Mundial do Comércio, como o tratamento era, digamos, para manter as diferenças. Eu vi isso, por exemplo, só dar um exemplo, né, da disputa da Embraer com a Bombardier. Quer dizer, tudo que a Bombardier fazia, que era canadense, a empresa canadense, a Embraer era empresa brasileira, num setor de tecnologia avançada, que não era comum o Brasil estar envolvido nesse setor. Não era comum, aliás, nenhum país em desenvolvimento nessa época, né, está envolvido. Então, tudo que a Bombardier fazia era permitido. Tudo que a Embraer fazia não era permitido. O efeito era o mesmo. Eles sabiam fazer com mais sofisticação, né? Demorou muito que a gente conseguisse, para a gente conseguir demonstrar para o órgão de apelação, para os órgãos lá de solução de controvérsias, que isso era uma coisa injusta. E eles acabaram percebendo, pelo menos parcialmente. Enfim, isso é um exemplo, mas eu poderia citar inúmeros outros, né? Por exemplo, agora você discute a questão, né, do clima. Tem que haver um equilíbrio entre as obrigações que os países assumem, né, que tem um custo, eles têm um custo, e a cooperação recebida dos países desenvolvidos. E que foram os responsáveis pela poluição que existe, em grande medida, né? E você vê a dificuldade de conseguir isso, e como entram coisas disfarçadas, você vê que eles dizem, não, vamos manter a ajuda, mas aí eles tiram da ajuda ao desenvolvimento que existia para passar, uma espécie de dupla contagem, né? Para passar para ajuda específica com a questão do clima. Mas mesmo assim não chega aos 100 bilhões de dólares que foram objeto de compromisso em Copenhague. O presidente Lula sempre lembra isso. A desigualdade é algo, como ele diz, quer dizer, é algo que existe ao longo da história, né? Você não precisa aqui citar exemplos, não é? Que senhores e servos, capitalistas e proletários, e das nações também, né? Nações dominantes, nações dominadas, sempre existiu. Mas o que eu preciso digamos, não apenas definir e descrever a desigualdade, isso é importante, que é um passo, mas é indignar-se com ela. A desigualdade não é um problema técnico, a desigualdade é um problema político. Quer dizer, não há de ser uma receita qualquer, seja do Banco Mundial, do PNUD, que vai resolver. A posição política dos líderes perceberem que é impossível sustentar um mundo dessa maneira, né, que o problema, a fome, por exemplo, um país africano qualquer, não vou definir qual, ou pode até ser latino-americano, acaba gerando um problema de refugiados e de imigração na Europa, ou na América Latina em relação aos Estados Unidos, né? Então, a desigualdade, enquanto houver desigualdade, sobretudo em grande escala, como existe hoje, seja desigualdade entre países, seja desigualdade entre as classes, ou às vezes misturadas as duas, né, você não vai ter tranquilidade, você vai ter sempre outros problemas. O que nós vemos, por exemplo, em matéria de imigração para a Europa é um pouco a ressaca do colonialismo, né? Então, é o que eles estão tendo até hoje lá como resultado das políticas. Enquanto não compreenderem isso, e se forem capazes de transferir recursos, de abrir mercados para os países em desenvolvimento, continuará a haver isso. Agora é um processo, a história... eu sou otimista, apesar de tudo, nós temos que avançar. Quer dizer, o simples propósito de avançar, como está enunciado na ONU, já é um avanço, já é positivo.